Fala galera, beleza? Agora que falamos a respeito de ácidos e bases, é importante então que aprendamos a respeito dos indicadores ácido-base, que estão super relacionados a eles e são tema de muitos exercícios, inclusive muito mais do que ácido ou base como conteúdos puros. Os indicadores ácido-base também estão presentes no nosso cotidiano e eu irei abordar isso durante este vídeo. Basicamente, o indicador de ácido-base é qualquer substância que vai mudar de cor se estiver na presença de um ácido ou uma base, ou, indiretamente, se alterar o chamado pH. É basicamente esse pH que tem uma escalinha, que eu já vou falar para vocês, que vai definir se o indicador tem uma determinada cor ou outra determinada cor. Esses indicadores irão mudar de cor devido a alterações que acontecem em suas estruturas moleculares, fazendo com que eles absorvam determinados comprimentos de luz e reflitam determinados também comprimentos de luz, fazendo com que mudem suas cores. Dependendo do pH, dependendo da quantidade de H+, ou de OH-, eles vão mudar suas estruturas, suas conformações e irão alterar também a forma com que eles interagem com a luz. Antes de se falar do que são os indicadores e dos exemplos principais desses indicadores no nosso cotidiano e em nível laboratorial, é importante que nós estabeleçamos o que é essa escala de pH. O pH, na verdade, é aprendido principalmente lá em físico-química, durante o equilíbrio iônico, que são equilíbrios envolvidos com cargas dentro da água. Porém, aqui é importante que nós estabeleçamos pelo menos o básico para que nós consigamos entender o que são indicadores. A escala de pH é uma escala que vai de 0 até 14, sendo o meio entre 0 e 14, a metade, 7. Muito bem, de acordo com a escala de pH, qualquer substância que tiver o seu valor de pH entre 0 e 7 será chamada de substância ácida. Já qualquer substância que tiver entre o pH 7 e o pH 14 será chamada de substância básica. E, caso esteja exatamente no meio, no 7, ele não é nem básica, nem ácida. Nós dizemos então que essa substância tem um pH neutro. Geralmente, aí, ao redor de 7, já dizemos que é basicamente neutro. Muitas substâncias do nosso cotidiano estão aqui ao redor de 7. 7 mesmo, basicamente nós temos água pura. Muito próximo aí de 7, 6 e alguma coisinha, está o leite, sem estar estragado. Quando esses valores começam a decrescer demais, nós começamos a dizer que essa substância está ficando cada vez mais ácida. Quanto mais para cá, mais ácida. Quanto mais para o 14, menos ácida. Aqui perto do 0, muito ácido, nós temos o suco gástrico, que é o suco liberado no seu estômago para fazer a digestão. Um pouquinho aqui para cima, nós temos sucos como, por exemplo, o suco de limão e o suco de laranja, que também são bastante ácidos, mas menos ácido do que o seu estômago. Um pouquinho aí depois do 3, entre o 3 e o 7, encontra-se substâncias como café, maçã e algumas outras frutas. A maioria das substâncias se incluem aqui na ácida, enquanto aqui para o básico nós temos poucos produtos. Por exemplo, ao redor de 10, nós temos, por exemplo, sabão. E aqui, entre 12 e 11, nós temos muitos dos produtos de limpeza. Portanto, essa escala de pH é uma escala muito importante para a classificação e para a interação de muitas dessas substâncias entre si, para a gente conseguir, então, estabelecer se essas substâncias são muito ácidas ou pouco ácidas. Quanto mais próximo do 0, ou seja, quanto menor o pH, mais ácido. Quanto mais próximo de 14, ou seja, quanto maior o pH, menos ácido. Quanto mais próximo de 0, mais íons H+, nós vamos ter. Quanto mais próximo de 14, mais íons OH- nós vamos ter. Lembrando que OH- caracteriza as bases e o H+ caracteriza os ácidos. Todas essas informações são informações importantíssimas que são retomadas no vídeo sobre pH lá na parte de físico-química. Com isso, nós então estabelecemos que os indicadores vão mudar as suas cores dependendo de cada pH. Por exemplo, a fenolftaleína é uma substância que, quando chega em pHs básicos, se torna rosa. Quando está em pHs ácidos, está incolor. O azul de bromotimol, em compensação, está amarelo em substâncias ácidas e azul em substâncias básicas.
Porém, nenhum deles, ou pouquíssimos deles, mudam a cor ao redor do 7, que é o considerado neutro. Muitos indicadores mudam de cor em pHs ácidos ou pHs básicos. Por isso, faz muito mais sentido falar a respeito de viragem de indicadores, que basicamente é, como o próprio nome diz, um pH no qual ele vira de cor, ou seja, a faixa de pH no qual o indicador muda sua corzinha. Por exemplo, o alaranjado de metila, nós temos ele vermelho até o pH de aproximadamente 3. E aí, entre 3 e 4,5, ele começa a virar de cor, ou seja, se converte para amarelo. A partir de 4,5, ele está amarelo. Antes de 3, vermelho. E nessa face, ele está transitando entre vermelho e amarelo, ou seja, ficando na cor intermediária entre os dois, que eu acho que dá laranja. No caso do azul de bromotimol, nós temos ele amarelo até o pH 6, entre 6 e 7,5 ele transita para o verde e a partir do 7,5 em diante ele se torna azul. Portanto, se colocar o azul de bromotimol e ele se tornar azul, nós saberemos que é uma base, porque o pH está acima de 7, que caracteriza bases. Já a fenolftalina é incolor, não tem cor, abaixo de 8. Entre 8 e 10, ela transita e aí se torna rosinha. Portanto, se adicionar fenolftalina em alguma substância e se tornar rosa, a gente sabe que é uma substância básica. Se adicionar alaranjado de metila e ele ficar vermelho, a gente sabe que está abaixo de 3, ou seja, bastante ácido. Essas faixas de viragem e essas colorações são muito importantes, pois muitos exercícios trabalham com isso. Por fim, é importante que seja abordado também os indicadores naturais, que são principalmente as frutas que têm antocianinas. Antocianinas são pigmentos que dão as colorações avermelhadas e escuras de muitas frutas vermelhas, para cereja, para framboesa, para amora, para jabuticaba. E essas antocianinas têm algumas transições de cores que ficam muito legais no suco de repolho roxo, que também tem antocianinas especiais que tem várias transições de cores muito bonitinhas. No caso do suco de repolho roxo, de 0 até 3 e pouquinho, ele é vermelho. A partir dessa faixa, ele se torna então rosinha e vai até um 6 e pouquinho. Mudou o pH, já vai começando a se aproximar do neutro, ele se torna roxo. Inclusive, é o próprio pH do suco que sai, um pH próximo da neutralidade, roxinho. Começa a chegar em um pH básico, mas ainda pouco básico, ele começa a se converter aí para um azulzinho. Depois, perto do 12, quando se torna mais básico, ele já se torna verde e muito básico ele vai ficar amarelinho. Portanto, ele tem várias transições de cores muito legais e as viragens estão justamente nessas transições aqui que eles vão mudando entre algumas das tonalidades entre si. Neste caso, o suco de repolho roxo tem 1, 2, 3, 4, 5 viragens no total. Por fim, um exercício. A maioria das frutas maduras consumidas tem o seu pH ou ligeiramente ou muito ácido, devido à presença de ácidos orgânicos como cítrico, tartárico e ascórbico. O pH do suco de limão, por exemplo, ele vai se encontrar entre 2 e 2,5, enquanto o pH da uva, ou do suco de uva, desculpa, tem o pH entre 4 e 4,5. Lembrando, escala de pH de 0 até 14, passando exatamente pelo 7. Entre 0 e 7, substância ácida. Entre 7 e 14, substância básica. Neste caso, ambos estão abaixo de 7. Ambos então estão nesta faixinha de 0 até 7. Então, ambos são ácidos. Porém, no item A, a pergunta é: indique qual destes sucos é o mais ácido. Quanto mais próximo de 0, mais ácido, e quanto mais próximo de 14, menos ácido. Ou seja, neste caso, o suco de limão, que tem 2 a 2,5, tem um pH muito mais ácido do que o suco de uva. Beleza? Então, esse daqui é facinho de ser visualizado, é apenas olhar os números. E aí, o item B, com base na escala do pH do suco de repolho, indique a cor da solução quando se mistura este indicador ao suco de cada fruta. Considere que os sucos são incolores originalmente. Isso a gente sabe que não é verdade, porque os sucos têm suas corzinhas, mas as cores iriam atrapalhar você dizer qual é a cor final. Então desconsidera que o suco de uva tem a sua cor e o suco de limão também, e aí só indica
qual seria a corzinha em cada indicador. Vamos lá. O suco de limão está entre 2 e 2,5. Se a gente olhar nessa escala, 2 e 2,5 deve cair mais ou menos nessa faixinha aqui. Ou seja, o limão estaria vermelho. Enquanto, no caso da uva, está entre 4 e 4,5. 4 e 4,5 deve estar ao redor dessa regiãozinha aqui, o que faria com que, se fosse colocado suco de repolho nesse suco de uva, desconsiderando sua cor original, nós teríamos ele, então, rosinha. Beleza? Valeu!